Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema viver de modo digno da vocação para a qual Deus nos chamou. Os amados em Cristo, viver em conformidade ao propósito que Deus teve e tem para conosco, isso quando nos chamou pelo Evangelho e nos levou a crer em Jesus Cristo, Ele nos tornou, pelo poder do Espírito Santo, membros do corpo de Cristo, da Igreja cristã, da família de Deus, que é um modo de vida que apenas então conseguimos empreender contando com o poder da graça de Deus em nós, que nos torna a viver como novas criaturas. E o profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 e 20, nos traz a seguinte promessa do Senhor nosso Deus: eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amados, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, temos o cumprimento dessa promessa, onde então Ele morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia, e também então, conforme o próprio Senhor Jesus ensinou, e temos o registro também do evangelista João no capítulo 3, o batismo, segundo o poder da palavra de Cristo, nos leva ao novo nascimento. Recebemos de Deus um novo coração, recebemos o Espírito Santo, somos vivificados, somos reconciliados com o Pai Celestial e colocados na sua presença para vivermos de forma que lhe agrade, andando segundo o seu coração, o que todavia não depende de esforço pessoal, pois não nos tornamos e nunca seremos merecedores da vocação, mas alvos da multiforme graça e misericórdia de Deus. Ele nos habilita, capacita para expressarmos o chamado que recebemos dele através de boas obras e assim com sinais claros de uma vida santificada, vida a serviço de Deus. Confirmamos assim também então a nossa fé em Cristo, o que nos faz viver então também ainda um conflito entre as nossas duas naturezas. A carnal se opõe à santa vontade de Deus, já a nova criatura anseia viver de modo digno da vocação do nosso chamado. Isto significa viver hoje, agora e sempre, conforme a vontade de Deus, revelando a todas as pessoas o Deus que conhecemos e chamamos de Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso, no capítulo 4 de sua carta aos Efésios, afirma: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A Dione vai nos trazer um cântico.
Amados, no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, o apóstolo trata com as pessoas cristãs de modo particular e mostra então a nós também hoje suas responsabilidades e ações nas várias circunstâncias da vida cristã de forma prática. E as palavras, então, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, que está no primeiro versículo do capítulo 4, serve de ponte de transição entre as sessões relacionadas, então, à doutrina cristã, que de modo especial é tratada nos 3 primeiros capítulos, e então, a partir do 4º capítulo, fala da vida de cada pessoa cristã em seu particular. Na prática, então, desta doutrina, a partir, então, deste capítulo, está a santificação daquele que, então, crê, é nova criatura, é salvo por fé. Porque a unidade do corpo de Cristo reflete também na conduta particular de cada pessoa cristã em meio ao mundo em que vive. Claro, lutando sempre contra as diferentes formas do mal, contra tudo aquilo que se opõe à santa vontade de Deus. E segundo as palavras do apóstolo Paulo, este viver acontece na prática dos frutos do Espírito Santo. E então cita alguns, como a humildade que provém da fé e implica em reconhecer a nossa total dependência da graça de Deus e de sua misericórdia que Ele tem para com todas as pessoas, tendo então a clara compreensão de nosso estado de misericórdia que precisamos diante de Deus e também o grande valor que Deus atribui a toda pessoa que nele crê e confia. Certo? Então, de que Deus ama e tem compaixão do ser humano que Ele criou. A humildade ainda nos leva a sermos agradecidos a Deus por todo o bem que promove em nosso favor, sendo que em tudo que formos bem-sucedidos, tem a ação de Deus em nosso favor, como ensinou o Senhor Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer, não frutificamos. Depois o apóstolo cita a mansidão que surge em nós quando pela fé estamos ancorados em Cristo e descansamos em Deus, por Ele mesmo ser o nosso descanso, enquanto cremos que Ele tem tudo sob o seu controle. E por isso, amados, submetemo-nos à santa vontade de Deus de forma voluntária, deixando Deus nos moldar, vendo-nos como barro nas mãos do oleiro, o nosso Deus, seguindo então as suas instruções. E, amados, o apóstolo cita também a longanimidade, que está relacionada à capacidade recebida de Deus de sermos tardios em julgar e condenar pessoas, que também, amados, é como que uma paciência extrema recebida de Deus para suportar sofrimentos, injúrias, calúnias e difamações, bem como também está associado, então, a ajudar o oprimido, isto é, ser
apoio, suporte para as outras pessoas, porque preservar a unidade com e em Cristo requer de nós um empenho espiritual e físico, sendo então zelosos em toda boa obra, fazer tudo como se estivéssemos fazendo isso para o próprio Senhor nosso Deus. Colocamos o propósito de Deus acima dos nossos interesses, vontades e ideais, inclusive no empenho de crescer na fé, no entendimento, disposição em fazer o que é da vontade de Deus, compreender a necessidade de nos colocar diante de Deus prontos a servi-lo na sua missão de salvar o pecador, sensibilizando então e aquecendo corações por meio do Evangelho pregado e vivido na prática. Trazer, levar entendimento aos que estão longe de Deus e devido a estarem então presos ainda ao pecado, não veem e sentem o amor e a misericórdia de Deus. E se diante o exposto, o compromisso nos pesa, somos então levados a questionar, inclusive, a fórmula para alcançar essa vida digna que responde de forma positiva ao chamado que temos. Pois temos a resposta naquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus Cristo, nos versículos 11 a 15 do 4º capítulo da carta aos Efésios, que diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ainda cantar. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão
em lugar do amor. Mas Jesus, à nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. E que o bondoso Deus abençoe a todos em rica medida, curando os enfermos, suprindo as necessidades corporais, mas acima de tudo, enchendo a cada um de vocês do poder do Espírito Santo, para que as bem-aventuranças eternas também estejam já presentes nas vidas de vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.